Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Por ocasião da passagem dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e rapariga, na edição de hoje vamos falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma realidade vivenciada por milhares de crianças em todo o mundo. Dados da ONU indicam que em 2021 ocorreram cerca de 24 mil violações graves contra crianças e adolescentes em todo o mundo, o que equivale a uma média de 65 violações por dia. Portanto, fique atento a este programa, pois hoje vamos refletir em torno desta realidade. Eu estou aqui por causa da minha filha que foi violada, e isso foi no domingo. Eu também não estive lá em casa, tinha que trabalhar. Então a mãe, quando chega, como na segunda, começou o exame na segunda-feira ela, então o cabelo não estava como deve ser. Depois dali a mãe, quando chegou, mandou a irmã que vai chamar Nolita para conseguir organizar cabelo, não sei o que é aquilo. Então a irmã seguiu. A irmã disse que Nolita foi em casa de uma amiga dela. A violência sexual é velada, obscura e transvestida de medo, vergonha e tabus. Muitas crianças nem conseguem compreender que são vítimas de um crime. Até porque, na maioria dos casos, o agressor é um parente próximo que convive diariamente com a rapariga, tal como aconteceu com esta menor de 17 anos de idade que foi violada por um vizinho de 48 anos de idade. Visivelmente abalado, o pai da vítima conta que o vizinho se aproveitou do fato da sua filha ter deficiência física. A irmã, quando sai de casa para lá, chegou em casa da amiga. Epa, Nolita não está. Nolita acaba 30 minutos, não está aqui. Saiu. Então onde? Diz que não, controla os sapatos dela aí, que ela usou. Então Nolita controlou o sapato. Tina controlou o sapato, que é a irmã, que está a seguir a ela. Quando controlou, disse que nada, acho que está aqui. Então foi a casa de uma vizinha dali onde que ela estava, a casa da vizinha da amiga. Então, quando foi lá, disse que era a minha irmã. Dá licença. Então, aquele ali não queria responder. A minha filha fez força, bateu aquela porta. Então, ele saiu. Quando sai, disse que era a minha irmã. Disse, a tua irmã que não está. Disse que não, está aqui. Se eu vi sapatos da minha irmã, disse que está aqui. Então, de repente, a irmã estava dentro, saiu. A violência sexual traz problemas que impactam o resto da vida da criança. São danos incalculáveis que podem ter repercussões cognitivas, emocionais, comportamentais, físicas e sociais. O pai da vítima conta que a sua filha perdeu os exames finais na escola por conta da agressão. Perdeu o exame, foi naquele dia, ele não foi, estava doente. Assim eu tinha que ir na escola, fui lá, o diretor, como eu não estava em casa, o diretor da escola me ligou, eu fui para lá, disse que não, ela depois, para a semana. Podia fazer um exame. Exatamente. Desde a data dos fatos, a vítima recebe acompanhamento no Centro de Atendimento Integrado de Vítimas de Violência, onde beneficiou dos principais serviços de atendimento às vítimas de violência, nomeadamente os serviços da Polícia, da Justiça, da Ação Social e da Saúde. Fizeram um teste, mas disseram nada. Então, daqui a 3 meses disseram para voltar. Depois de 3 meses também, que esses meses, tinha que sempre andar no controle para ver como é que é. Mas o tratamento sim fez. A priori, os pais encarregados de educação, o que devem fazer é apresentar-se a uma unidade sanitária, não é? Prestar lá fazer lá a sua denúncia, que é para a criança se beneficiar do tratamento.
Porque se fica com a criança, tem consequências graves futuramente. Porque a criança pode vir a mudar tudo mesmo da vida dela. Ela, se for uma criança que vai à escola, pode até baixar do aproveitamento escolar, não é? Pode ser uma criança que, se era uma criança alegre, a criança pode ser uma criança fechada, não querer mais conversar com ninguém, querer ficar sozinha, isolar-se. Então, o que tem que fazer mesmo é levar a criança a uma unidade sanitária, não é? Onde a criança vai se beneficiar de todos os tratamentos. Existe um fluxograma para o atendimento a todas as vítimas de violência e especialmente para crianças. Em sentido geral, quando chega à nossa unidade sanitária, pode vir desde a quadra já com um pedido para ser avaliada, ou às vezes vem diretamente à nossa unidade sanitária sem uma requisição de uma autoridade judicial. Mas no caso do Mavalane, temos autoridade judicial que podem dar esse passo inicial, que é registrar o processo e dar um pedido para ser avaliado inicialmente pelos peritos médicos, que pode ser um médico legista ou pode ser um perito ocasional. A primeira coisa que nós fazemos é, nos casos de crianças, porque avaliar uma criança de um crime sexual não é igual que avaliar um adulto de um crime sexual. A forma de falar com a criança é mais bem uma exploração de aquilo que aconteceu, não uma interrogação como pode acontecer nos casos de adultos. E começamos por perguntas gerais, em que classe está, se sabe o que aconteceu, e para que, sobretudo, ganhar a confiança da criança e que consiga falar todo aquilo relacionado com o fato criminoso. Depois já começamos com perguntas próprias do fato como tal, mas não tão direita. Perguntamos qual foi a parte do corpo que foi atingida, se queremos saber já propriamente da esfera genital, falamos se tem alguma dor para fazer xixi, para fazer cocô, e ali já começamos a exploração da criança. Depois de fazer esta parte inicial da exploração da criança, vamos fazer o exame genital da criança, que esse exame cumpre duas partes. Inicialmente, primeiro tentamos falar com a criança para ver se está orientado em tempo e espaço, porque a vezes vem com síndrome de estresse pós-traumático devido ao trauma sofrido, e ver o desenvolvimento físico se está acorde com a idade que apresenta a criança. Já posteriormente fazemos o exame, já totalmente despida da criança, fazemos um exame genital e extragenital. Se por algum motivo suspeitamos ou tem sinais de conjunção carnal, então, e a criança tem menos de 72 horas de haver sido cometido o fato criminoso, se faz profilaxia por exposição, profilaxia com medicamentos durante um mês e depois é seguido durante 6 meses. Também se faz profilaxia para ITS, infecção de transmissão sexual. E também se fazem outros testes, como teste de gravidez, teste de HIV e teste de hepatite B. Essa avaliação que temos nós em sentido geral, desde o ponto de vista médico-legal ou pela parte de um perito ocasional. Quem pratica esse tipo de violência é mesmo uma pessoa da família, pode ser irmão, pai, padrasto, tio, por aí em diante. Então, primeiro é porque o agressor, o perpetrador, antes de atingir aquilo que é o seu objetivo, intimida a criança, ameaça a criança, tirar a vida das pessoas que ela vai contar. Então a criança sente-se retraída, ela fica com medo de dizer o que aconteceu com ela, justamente por isso. Sim, em sentido, as diferentes lesões que podem apresentar as crianças vítimas de crime sexual variam, podem ser físicas e psicológicas. Às vezes nós pensamos que a parte física é a parte que mais sofre, e não é assim. Só 6% das crianças que vêm como suspeita de crime sexual tem lesões presentes na parte física, mas podem apresentar lacerações, erosões, escoriações, podem apresentar fissuras, dilatação do ano. Esto en sentido geral é da parte física, mas volto a repetir, a parte psicológica é que em sentido geral mais fica afetada e vai estar em dependência da idade da criança. Às vezes uma criança pequena não consegue ver o fato de aquilo que aconteceu, mas uma criança um pouquinho maior, os danos psicológicos são muito importantes, até de transtorno de sono, fazer enurese, que é fazer xixi na cama já com certa idade, ficar agressiva, ter tendência ao choro, até os sinais de alarma como podem ser tendência suicida.
Es decir, en sentido geral, a criança que asistem a nosso centro, a parte psicológica fica muito mais afetada que a parte física. Eu, como assistente social, o meu papel, quando recebemos esses casos nos CAIs, é acompanhar a criança, ir até a residência da criança para prestar o apoio psicossocial desta família, não só da criança, porque a criança sabemos que ela já foi vítima, não é? Mas precisamos também prestar apoio psicossocial a esta família para saber lidar com essa situação. Sim, sobretudo é muito importante esse fator tempo, sempre tentar vir à unidade sanitária antes das 72 horas de cometer o fato criminoso, porque podem receber profilaxia. É decir, ante qualquer alteração do ponto de vista psicológico, seja uma criança que comece a ficar irritável, com transtorno do sono, depressiva, muito choro, é uma parte psicológica, e se em algum momento, quando a mãe ou o cuidador está no banho, vê alguma alteração em sua esfera genital, seria de fato o antes possível tentar acercar-se à unidade sanitária para receber tratamento. Ao dar banho à criança, ou mesmo sem dar banho, temos que ter momentos sempre de conversa com as nossas crianças, não é? Elucidar que pronto, existe violação sexual e, tendo acontecido, tem que dizer a uma pessoa próxima. Elucidar a criança que não pode deixar nenhum estranho tocar em partes íntimas dela. E qualquer um que fazer isso, ela deve contar a uma pessoa a pessoa crescida, ou a pessoa que cuida dessa criança, ou a pessoa que ela confia, né? Para contar que pronto, o fulano X fez isto, ou o mano fulano tocou-me esta parte. Uma das primeiras coisas que recomendamos à sociedade é saber que o crime sexual em crianças, especificamente a violação em menores, é algo que acontece, é um problema de saúde, é algo que acontece que temos que ter claro primeiro, definir que existe o problema e ante qualquer alteração ir a dar parte às autoridades policiais ou sanitárias. Elucidar aos cuidadores das crianças para ser muito vigilante, principalmente nesse período de férias. Tem acontecido muitas violações sexuais, porque as crianças deslocam-se de um lado para o outro, não é? Então, lá tem pessoas de má fé, pode ser primos, ou mesmo entre eles, às vezes praticam incesto. Então, temos que ser, as pessoas cuidadoras têm que ser muito vigilantes, sempre observar a criança, ver como é que ela anda, não é? Se notar alguma coisa estranha ou a criança começar a andar de um jeito assim estranho, temos que pedir conversar com ela e rapidamente levarmos à unidade sanitária. Segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2020, no grupo de 0 aos 17 anos, a violação sexual de menores de 12 anos e outros atos sexuais foram os mais reportados, com 669 casos e 350 casos, respectivamente. Em 2021, os números ascenderam para 683 casos e 963 casos, respectivamente. Bom, a violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema na nossa sociedade. Contudo, o assunto ainda é pouco discutido. Isto porque questões relacionadas com a sexualidade muitas vezes são vistas como privadas e os crimes realizados neste contexto são muitas vezes resolvidos ao nível familiar ou comunitário. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom, medo, coação, manipulação. Por estes e outros sentimentos, muitas vezes as crianças nem sequer partilham com as suas famílias que estão a passar por este problema. Portanto, os casos não são denunciados ao sistema judicial, mas é importante que este tipo de crime seja denunciado. Conheça a seguir o Centro de Apoio Integrado a Vítimas de Violência Baseada no Gênero do Hospital Geral de Xamanculo, na cidade de Maputo.
um local onde a vítima tem assistência multidisciplinar de profissionais que dão encaminhamento a este tipo de casos e outros. Essas crianças, quando são violadas, quase que sempre elas são ameaçadas pelo violador. São ameaçadas de maneiras que não falem para ninguém que estão a sofrer esta violência sexual. CAIV, como as siglas dizem, é o Centro de Atendimento Integrado às Vítimas de Violência. O CAIV existe já há 7 anos e foi criado exatamente para atender todo aquele que sofre alguma forma de violência. Antes da criação do CAIV, as vítimas tinham que ir de unidade sanitária, depois levavam uma guia para a polícia, depois tinham que voltar à consulta de psicologia e elas ficavam dispersas e muitos casos eram perdidos. Então criou-se o Centro Integrado, que é para que a vítima tenha acesso a todos os cuidados que são necessários num único centro. Ela tem tudo isso e não tem que dar muitas voltas. Então, o nosso centro aqui de Mavalane, nós temos o atendimento médico legal, temos a polícia, que inicia já com o processo, temos a procuradora, temos atendimento psicológico e temos também atendimento psicossocial, da ação social. A polícia tem por tarefa lavrar um expediente, que é um auto de denúncia, onde vai fazer constar todo o historial que a vítima ou o denunciante que acompanha a vítima, porque quando se trata de um menor, tem que ser acompanhado por um adulto, um representante, pai, mãe ou alguém que vive com esse menor. Então, depois de se lavrar o expediente, em relação ao infrator, que é a pessoa indiciada neste crime, depois do expediente, essa pessoa realmente tem que ser punido pelo acto que ele cometeu, tem que ser responsabilizado. Depois de se lavrar o expediente vai ser encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público é que vai detectar qual é o mecanismo que deve se usar para se isolar aquela pessoa da própria comunidade. Sim, e ser responsabilizado pelo crime cometido. Aquilo que é a nossa tarefa é fazermos esta coordenação com todos os colegas das unidades sanitárias da cidade de Maputo que trabalham na área de violência baseada no gênero. Violência sexual é qualquer forma de tentativa de manter relações sexuais com qualquer que seja a pessoa. E a violência sexual não implica necessariamente a penetração em atos sexuais, mas o simples fato de um adulto ou qualquer outra pessoa fazer com que esta criança assista ou submeta a esta criança a qualquer ato ou a qualquer atividade que tenha a ver com, por exemplo, pornografia, com atos que possam concorrer que esta criança assista algo que tenha a ver com a sexualidade, já é uma violência sexual, está a violentar sexualmente esta criança, não necessariamente a penetração. Em média, por mês, nós temos cerca de 200 a 250 casos de violência. Então, quando vamos dividir, estamos a falar de 150 violência física, em que a mulher é a principal vítima, que sofre violência pelo parceiro íntimo. Depois desses 200, tiramos 30 a 35 casos, estamos a falar de violência sexual, exclusivamente violência sexual. Quando vamos mais para a criança, estamos a falar dos 0 até os 9 anos, temos cerca de 10 a 15 casos por mês. Infelizmente, é um crime que cada dia que passa tem vindo a aumentar. Acreditamos que também porque a população já tem conhecimento que isto é um crime, então aumentaram as denúncias e um pouco por todas as unidades sanitárias temos os centros integrados, então as famílias também já vão denunciar. Mas infelizmente é um crime que vem acontecendo cada dia que passa. O que nós podemos dizer às famílias é que não deixem de ficar com uma criança que sofreu algum tipo de violência, maus tratos, temos muitos casos de maus tratos, violência sexual, que acontece muitas vezes no seio familiar, em que a criança é a vítima. Então, que as famílias venham à unidade sanitária.
A recomendação que eu deixo para a família: não existe possível negociação porque é vida de alguém que está em risco. Essa criança futuramente vai enfrentar vários problemas. Então, nós, principalmente, a família pensa muito mais no agressor do que na própria vítima. Vamos começar a dizer assim: ele é o pai, ele é que é o